Olá, o que a gente vai analisar agora não foi um simples acidente. Foi, na verdade, um dos piores desastres ambientais e industriais da história do Brasil. Vamos fazer uma verdadeira investigação forense para entender passo a passo a cadeia de eventos que levou à tragédia de Mariana. 19, esse foi o número de vidas perdidas logo de cara, no colapso da barragem. Um número que infelizmente marca só o começo de uma tragédia, com consequências que a gente sente até hoje. E agora, olha esse outro número. 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro. Foi esse o volume de lama tóxica que vazou. Para ter uma ideia do que isso significa, é lama suficiente para encher 24 mil piscinas olímpicas. É algo realmente inimaginável. Então, o que faremos aqui é uma autópsia detalhada desse evento, porque ele não foi só um acidente, foi um ponto de virada, um divisor de águas que reescreveu as regras da mineração e da segurança para uma nação inteira. A nossa análise vai seguir essa estrutura. A gente começa com o evento em si. Depois, mergulha na parte de engenharia, investiga as falhas humanas e, por fim, examina o legado, as consequências que perduram até hoje. Ok, vamos começar. Nossa investigação começa exatamente aqui, na barragem de Fundão. Ela era operada pela Samarco, uma joint venture de duas gigantes da mineração, a Vale e a BHP Billiton. Esses aqui são os fatos, o resumo da ópera. A escala foi simplesmente colossal. Uma onda de lama que viajou quase 700 quilômetros, atravessando 2 estados até chegar no mar. E por onde passou, deixou um rastro de destruição, tanto humana quanto ecológica. Agora, vamos para a primeira parte da nossa investigação técnica. Porque o problema, veja bem, não começou no dia do colapso. Ele foi, na verdade, projetado desde o início. Foi uma escolha fundamental que colocou a economia na frente da segurança. O que é esse tal de método amontante? Bom, ele era basicamente um atalho econômico. E um atalho que se provou fatal. Era um método mais barato porque usava o próprio rejeito da mina, a açugerra, como material de construção. Uma economia que, como a gente vai ver, teve um custo oculto e trágico. Então, o ponto crucial é este. A estabilidade de toda a barragem dependia de duas coisas. Primeiro, uma drenagem muito eficiente da água e, segundo, a separação dos rejeitos. A parte de areia, quando está seca, forma uma base sólida. Já a lama fina, bom, a lama retém água e fica totalmente instável. Se a base de um novo degrau fosse construída sobre essa lama úmida e não na areia seca, a estrutura inteira estaria comprometida. E a coisa foi piorando. Uma série de modificações e falhas na operação de Fundão transformaram um projeto que já era arriscado numa verdadeira bomba relógio, pronta para explodir. E aqui está a falha fatal. Uma mudança no projeto, conhecida tecnicamente como recuo, alterou a geometria da barragem. Na prática, isso significou colocar um peso gigantesco sobre uma fundação que já era instável, que já era fraca. Foi como construir um arranha-céu em cima de areia movediça. Essa decisão foi a semente do colapso. E o que aconteceu, fisicamente falando, foi exatamente isso, a liquefação estática. Esse nome complicado significa que o solo dentro da barragem, que estava encharcado de água e sob uma pressão enorme, simplesmente se transformou em líquido. A estrutura perdeu toda a sua força de uma só vez, de repente. Aqui a gente vê a sequência final dos acontecimentos. A barragem já estava no seu limite, completamente instável. Os pequenos tremores que aconteceram naquele dia foram só o empurrão final, a gota d'água. Eles acionaram a liquefação bem naquela zona de fraqueza criada pelo recuo, e a partir daí o colapso foi inevitável e total. Mas uma falha de engenharia desse tamanho não acontece do nada num vácuo. Ela é sempre o resultado final de uma série de decisões e também de omissões humanas. Agora a gente vai investigar o sistema de falhas que permitiu que esse risco técnico virasse uma catástrofe. E isso é que é fundamental. Documentos, e-mails que vieram a público em processos judiciais mostram que os alertas sobre os riscos da barragem chegaram sim aos mais altos escalões da empresa. Ou seja, o risco era conhecido, mas esse conhecimento não levou a uma ação para prevenir o desastre. E se os alertas internos já são graves, o que dizer da fiscalização externa? É aqui que a falha do sistema fica ainda mais clara. Só 4 meses antes do colapso, uma auditoria externa deu um laudo dizendo que a barragem estava estável. Investigações depois mostraram que o auditor ignorou sinais claríssimos de perigo. Isso expôs um conflito de interesses fatal no sistema. A empresa que paga pela auditoria
é a mesma que está sendo fiscalizada. E a tragédia humana foi ainda maior por uma falha completa do sistema de alerta. Simplesmente não havia sirenes. Os moradores de Bento Rodrigues, a primeira comunidade atingida, não receberam nenhum tipo de aviso oficial. A evacuação dependeu da sorte e de telefonemas desesperados um para o outro. E essa falha custou vidas. Bom, e para fechar a nossa análise, vamos examinar as consequências de longo prazo. Porque o desastre de Mariana não terminou quando a lama parou de correr. Pelo contrário, ele deu início a uma verdadeira revolução na legislação de segurança do país. Este quadro mostra talvez o legado mais importante do desastre. A lei foi completamente reescrita, de ponta a ponta. O método de construção a montante, a causa raiz do colapso, foi banido de vez. Planos de emergência agora exigem sirenes e treinamento prático, e a responsabilidade criminal para os executivos ficou muito mais clara e muito mais severa. Então, no fim das contas, a grande lição foi essa. Aquele atalho econômico que a gente viu lá no começo teve um preço real e um preço impagável. Mariana expôs o custo das práticas de mineração focadas só no lucro de curto prazo e mostrou que essa economia pode gerar uma dívida em vidas, no meio ambiente e para a própria indústria. E a gente termina com essa reflexão. O Brasil hoje tem uma legislação muito mais forte, uma lei que nasceu literalmente da lama de Mariana. A questão que fica é: como garantir que as lições por trás dessa lei, lições sobre ganância, sobre negligência e sobre o valor da vida e do meio ambiente, jamais sejam esquecidas, para que a história, enfim, não se repita?